Nossa outra já está avançada, né? Não sei. O pessoal está cobrando que eu cante. Então quem quiser ouvir eu cantar vai ter que vir amanhã. Uma boa isso, né? Uma boa. Estratégia para ter todos aqui também amanhã. Nós estamos realmente contentes, né, com essa oportunidade, com mais essa oportunidade. Nós estamos tendo o prazer de estarmos juntos desde sábado, né? Nós chegamos aqui na sexta-feira. No sábado, então, nós começamos essa série de reuniões e realmente está sendo gostoso. Não somente rever os irmãos, mas também poder compartilhar juntos, né, da palavra de Deus. Tem sido realmente precioso estarmos ali nesses 2 dias ali no Jardim Leonor, realizando a reunião já naquele galpão, né? Quem esteve lá, quem não esteve perdeu, né? Quem sabe vai ter uma nova oportunidade, mas não a mesma que teve antes de ontem e ontem. Foi realmente gostoso estar ali e nós ficamos contentes. Eu estava hoje durante o dia pensando, né, como que Deus tem realmente feito as coisas, como que Deus faz das coisas. E eu estava lembrando lá no começo, quando nós morávamos ali na rua Imbaúba, né? Todo mundo pequenininho, criancinha, e começamos ali, o trabalho do Senhor começou ali então na casa dos meus pais. Depois daquela casa foi para uma outra casa, né, onde meu pai está hoje. Depois foi para um salãozinho de madeira, né? Salãozinho de madeira que rodou aí para vários outros lugares. Depois do salãozinho de madeira foi feito aquele prédio que está lá, bem devagarzinho, com a força, com a união dos irmãos. E agora está naquele galpão, né? E durante todo esse tempo foi necessário realmente a união dos irmãos, a força. E até para a realização dessas reuniões foi necessário isso, né? Um irmão ajudou no cimento, o outro ajudou nas lonas, ajudou nas cadeiras, e realmente é assim que a obra do Senhor vai avançando, né? Com a ajuda de todos. Por isso que a palavra de Deus fala como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Realmente a união não faz só açúcar, né? A união faz a força também, isso é verdade. Então é preciso realmente estar unido. Sempre vão haver realmente problemas, sempre vão haver divergências, porque somos seres humanos, não somos iguais uns aos outros, embora as divergências em Cristo não deviam existir, mas acabam existindo, não é verdade? Mas é bom ver que há realmente disposição, há prontidão, e o Senhor tem abençoado o trabalho do Senhor ali no Jardim Leonor e tem abençoado também aqui no Jardim Silvino, né? Onde também onde também se usou o salão, né? Salãozinho de madeira, e hoje nós estamos aqui em todo esse conforto. E lá no Maracanã, né? Maracanã, nós estivemos no domingo à tarde, e eu estava lembrando lá, para quem não foi, né? As crianças que não foram lá ainda, eu acho que tem uma novidade lá para você, né? Além de você ir lá na reunião, tem um balanço lá agora. O Ezequiel colocou um balanço lá, né? Não é sobre o Donizete, não, o Ezequiel. Ele colocou um balanço. O Ezequiel não está aqui hoje, não. Ele colocou um balanço lá, e aquele balanço que lembrou o começo do trabalho do Senhor aqui também em Londrina. Não sei se foi o começo. O Sr. João Luiz deve lembrar, o Norato deve lembrar. Eu não lembro o nome do casal, eu sei que a senhora chamava Orlando. Acho que é Orlando, né? E Holanda, não é Orlando não. Acho que Orlando é o nome dele, eu não lembro. Aquele casal que era, acho que chegou a ser membro da igreja. Não, não era Interlagos não, eles moravam ali mesmo, próximo da igreja no Jardim Santa Rita. No Jardim Santa Rita. Eu esqueci o nome deles. Era um casal e na casa deles tinha um balanço igual aquele. Não sei se vocês estão. O papai não deve lembrar mais.
tinha um balanço igualzinho aquele lá, na casa deles. E a gente ficava ansioso o dia que tivesse reunião lá na casa deles, para a gente poder se divertir naquele balanço lá. E eu olhei lá no Jardim Maracanã, a gente estava lembrando disso, né? Eu lembrei daquela época. A gente era tudo criança e a gente fazia a maior festa naquele balanço. Então é um balanço, as crianças ficaram curiosas. Vai um dia na reunião lá, né, no Jardim Maracanã, e você vai poder, além de ouvir a palavra de Deus, vai ter também lá um balanço para você brincar depois da reunião. E é um balanço que tinha também na nossa infância, né, ali no Jardim Santa Rita, na casa de um casal, que creio que chegaram a ser membros da igreja, não lembro se eles chegaram a ser membros ou como foi, mas era um casal que tinha ali no Jardim Leonor. Eles moravam, na verdade, no Jardim Santa Rita. Então foi realmente gostoso relembrar isso. Então nós estivemos já durante, acho que isso está arranhando, tá? Está arranhando no meu rosto aqui, deve ser. Nós estivemos olhando, apenas para quem não esteve presente, ali no Jardim Leonor, no primeiro dia em que nós estivemos na reunião, nós estivemos olhando para Elias, duas situações na vida de Elias. Nós aprendemos na primeira situação, na primeira parte, que o final da lição foi que só o Senhor é Deus. Depois, na segunda lição, no domingo de manhã, nós estivemos vendo ali que Deus está realmente presente conosco, até nos momentos em que nós achamos que Ele não está, mas Ele está conosco e Ele está realmente pronto a nos sustentar e Ele está preparando as coisas. Embora às vezes a gente pensa, nos nossos pensamentos a gente pensa que não tem mais jeito, que nós estamos sozinhos, que ninguém está conosco, nós ficamos sozinhos, não tem mais ninguém, e o Senhor nos mostra que não. Às vezes a gente pensa que a situação não tem mais jeito, vai ficar daquele jeito mesmo, e o Senhor mostra que não. Então foi isso que aconteceu com Elias. O Senhor estava com ele, o Senhor o sustentava, embora às vezes ele não quis aceitar, ele voltou a dormir novamente, mas o Senhor novamente o acordou para mostrar que estava com ele, e de que o que ele não tinha a seus olhos, né, no seu pensamento, não tinha conseguido fazer, ele tinha conseguido sim, porque o Senhor estava o enviando para ungir aqueles que iriam resolver de uma vez por todas. Ele apenas tinha começado a resolver, e no seu começo ele ajudou muito, porque teve muita gente que não se rendeu na adoração a Baal. No Jardim Maracanã, nós estivemos olhando sobre a necessidade, sobre o fato de que nós, como servos de Deus, devemos constantemente, através da nossa vida, refletir a glória do Senhor, para que as pessoas possam ver em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo e possam desejar ardentemente conhecê-lo também como o seu Salvador. E nós olhamos para a palavra de Deus e usamos como exemplo um espelho, né? E aqueles que estiveram ali puderam também aproveitar deste ensinamento. Hoje eu quero pensar, hoje e amanhã, eu quero pensar em pelo menos 2 perigos que nestes últimos tempos, nesses últimos dias, rodeia a igreja do Senhor. Rodeia a igreja do Senhor. Nós sabemos, mediante a palavra de Deus, mais precisamente em 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 7 e 8 e 9, nós temos aqui uma exortação, né, de Pedro a todos aqueles que foram feitos servos de Deus, e ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora no versículo 8 ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Que nós vamos olhar nessa noite, que deve de fato chamar a nossa atenção, é que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu fiz a leitura desse texto apenas para nós nos conscientizarmos disso. É preciso ter consciência desse fato, viver a realidade desse fato. Saber, irmãos, que enquanto nós éramos escravos do pecado e éramos filhos do diabo, baseados em 1 João capítulo 3, não havia nenhuma preocupação por parte destes em colocar diante de nós situações que nos levaria a um distanciamento de Deus ou a um mau testemunho, porque nós já éramos nós já éramos escravos do pecado, nós já éramos filhos do diabo, baseado em 1 João 3. Não são palavras minhas, são palavras da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então não tinha porquê o diabo estar ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a partir do momento que nós nos tornamos servos de Deus, a partir do momento que nós nos convertemos, nós passamos a ser um alvo de Satanás. E quem nos garante isso é a palavra de Deus. Por essa razão, Pedro, ao escrever essas palavras, ele disse: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. É uma realidade, não é uma ficção, não é uma coisa inventada, não é uma fábula, não é uma história inventada pelo homem, mas é uma realidade. E é preciso estar sóbrio, é preciso estar atento, é preciso estar vigilante, porque nós sabemos que nós estamos vivendo pelas coisas que vão acontecendo. Nós percebemos com muita clareza de que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor aqui na terra. E às vezes nós não atentamos para isso, mas tenha plena convicção de que o diabo está atento a isso. Está atento. E às vezes o cristão está levando a sua vida de uma forma totalmente inerente a essa verdade, de uma forma totalmente despreocupada a essa verdade. E a intenção que nós vamos olhar hoje, e a intenção que nós vamos olhar amanhã, na permissão do Senhor, é exatamente abrir os nossos olhos para que nós não estejamos sendo levados pelo inimigo nestas questões que nós vamos olhar. Eu li uma ocasião de um acidente de avião, um avião de passageiros, onde havia uma grande lotação, e ele estava voando uma região montanhosa e uma região totalmente tomada por neve, gelo. E deu uma pane no avião, deu um problema no avião, e esse avião acabou tendo que fazer um pouso forçado, chegando até mesmo a uma queda numa situação como essa, num terreno totalmente deserto, e coberto de gelo, coberto de neve. Alguns anos atrás, eu lembro na minha adolescência de ter assistido um filme semelhante a esse, mas não foi necessariamente o que aconteceu naquele filme, que foi a história que eu li. Mas conta-se que os passageiros, a grande parte dos passageiros sobreviveram a esse acidente. Eles sobreviveram lá no momento, né?
mas o frio era muito intenso. Havia um frio muito intenso, né? Durante o dia havia até mesmo ali, por se tratar de um lugar deserto, havia até ali o brilho do sol, mas havia também o gelo. E à noite, a temperatura era quase insuportável. E eles estavam a uma distância muito grande. Eles estavam a uma distância muito grande da civilização. Uma distância grande da civilização. E começou-se então a fazer buscas, mas mesmo que eles conseguissem encontrar, mesmo que eles conseguiram encontrar esses passageiros, era impossível chegar onde eles estavam. Então a solução encontrada pelos socorristas, foi tentar um contato com eles e falar que eles iriam estar montando um acampamento em um determinado lugar e que eles deveriam formar grupos e sair ao alcance desse acampamento. A situação não era boa, a situação era difícil. E eles então formaram diversos grupos para em grupos saírem. Então saía primeiro um grupo, né? Depois passava um certo tempo, saía um novo grupo. Depois de um certo tempo saía um novo grupo. E assim eles foram fazendo. E eles se reuniram e começaram a pensar como que seria isso. E surgiu ali um líder, uma pessoa, um médico, uma pessoa que era formado em medicina e que entendia um pouco do funcionamento do corpo humano. E ele reuniu então o seu grupo. E ele procurou passar para aquelas pessoas como que eles deveriam agir a partir do momento que eles começassem a caminhada. A partir do momento que eles começassem a caminhada. E o que ele passou como dica a todos eles, olha, eu vou estar liderando esse grupo. E o que ele passou a cada um deles é que a partir do momento que eles começassem a caminhar, eles não podiam mais parar, em hipótese alguma. Eles não podiam parar. Custe o que custasse, eles tinham que permanecer caminhando. E ele explicou a razão. Olha, durante a caminhada está muito frio. E enquanto nós estivermos caminhando, o corpo vai estar bombando, né, o nosso sangue, e nós vamos caminhando. Mas se nós pararmos por alguns instantes, o frio é tão intenso que nós podemos nos congelar. Pode haver um congelamento do nosso sangue e automaticamente por isso acontecer a morte. Então não podia acontecer em hipótese alguma um esfriamento. E eles começaram a caminhar. E é claro que começaram a vir as dificuldades. E aquele homem, aquele líder, quando ele via que tinha alguém querendo parar, ele ia lá e incentivava: olha, não para, continua, não para, porque parar é a morte, parar é morte na certa. Não pare, continue. E de repente começou-se a caminhar, e as pessoas começaram a ter sono. A querer dormir. E ele falou: olha, não pode, nem pense na hipótese de dormir, porque se você dormir, o seu corpo vai parar e você automaticamente vai morrer. Não pode parar. Porque se houvesse uma parada, havia realmente o esfriamento, né, do sangue, e automaticamente viria as consequências, que no caso deles seria a morte. E diz que aquele grupo foi o único grupo que conseguiu chegar lá no acampamento, e todos com vida. E sabe, irmãos, o que nós vamos pensar nessa noite está relacionado com isso. E para tanto nós vamos ler então em Mateus capítulo 17. Desculpa,
Mateus 24. Depois estou com a Bíblia aberta no 17 aqui, né? Mateus capítulo 24. E eu vou tirar do contexto apenas o versículo 12. Mateus capítulo 24 e versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vou ler de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é um dos perigos que rondam aqueles que são servos de Deus. Esse é um dos perigos que rondam aqueles que são o corpo de Cristo aqui na terra. A frieza espiritual. Frieza espiritual. Nesse versículo que nós lemos, fala que pelo fato da iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Agora é interessante aqui, e eu gostaria de destacar isso, é que a palavra que está aqui não é a palavra poucos e nem é a palavra todos, mas é a palavra muitos. Não são poucos aqueles que se esfriarão, não são todos aqueles que se esfriarão, mas são muitos. E a intenção de nós olharmos para isso, irmãos, é exatamente para que nós não façamos parte desses muitos que se esfriarão. Como é que está a sua vida cristã? Eu não estou perguntando agora como é que está a sua vida para com o irmão ou para com a irmã, mas eu estou falando como está a sua vida cristã. E é claro que nós vamos, embora que rapidamente, porque a nossa hora passa muito rápido, mas nós vamos olhar porque para que a minha vida cristã esteja também, não esteja fria, é preciso que eu esteja também voltado para o meu irmão também. Mas como está a sua vida cristã? Nós temos um hino do nosso cenário que diz: muitos que corriam bem, manquejando, agora vão, outros seguem, e também frios, sem amor estão. E quando você canta esse hino, ou quando você lê esse trecho na palavra de Deus, é quase que impossível na Bíblia Sagrada você não lembrar da carta à igreja em Éfeso. Não é mesmo? O Senhor escreveu, olha lá, vamos lá para Apocalipse, né? Apenas para usarmos ela como exemplo. Apocalipse capítulo 2. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Agora no versículo 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei,
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós não vamos entrar em detalhes com relação a que era se refere, que era da igreja se refere essa carta. Não vamos entrar em detalhes a respeito dela, mas o que deve chamar a nossa atenção aqui é exatamente o que o Senhor está falando que tem contra aquela igreja. Ele diz: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O hino que nós cantamos, ele diz assim: outros seguem, estão firmes, frios, sem amor cristão. Sabe, isso é um mal que ronda as igrejas, a igreja do Senhor, nesses últimos dias. A frieza para com as coisas de Deus. O amor para com as coisas de Deus tem se esfriado. O amor para com os irmãos tem se esfriado. O amor para com as almas perdidas tem se esfriado. Agora é interessante nós olharmos aqui para Apocalipse capítulo 2 e vemos que isso não é, em hipótese alguma, agradável aos olhos de Deus. Deus não quer servos servindo apenas por servir. E nós vemos que essas coisas estavam acontecendo ali na igreja em Éfeso. Era uma igreja totalmente ativa, né? Se nós não tivéssemos a informação do Senhor, tenho porém contra ti, nós iríamos concluir com bastante clareza e sem sombra de dúvida de que era uma igreja ativa, né? Não era uma igreja parada, não era uma igreja cansada, mas era uma igreja em plena atividade. No versículo 2 fala assim: conheço as tuas obras. Então havia obras, né, no meio da igreja. Os irmãos se esforçavam em, através das obras, mostrar quem eles eram e a quem eles serviam. Havia trabalho. Não eram irmãos desanimados, não eram irmãos inativos, não eram irmãos infrutuosos, mas era uma igreja ativa. Havia trabalho, né? Labor. Nós temos aí que era uma igreja que tinha paciência. Era uma igreja que não podia sofrer os maus e que provava aqueles que se apresentavam como apóstolos. E na verdade não eram. Eram pessoas que estavam mentindo. Uma igreja também que sofria. É uma igreja que tinha paciência, uma igreja que trabalhava e uma igreja que não se cansava. Então era uma igreja em atividade. Mas o Senhor falou: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, embora era uma igreja ativa, embora eram membros ativos, membros que trabalhavam, membros que estavam dispostos, membros que tinham paciência, membros que vinham às reuniões, membros que realizavam as reuniões, membros que às vezes provavelmente se reuniam para a reunião de adoração, adoravam o Senhor, né? Faziam tudo direitinho. Mas o Senhor falou: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Então nós vemos o quê? Que havia ali o quê? A ausência do amor, do fazer as coisas com amor. Na verdade havia ali algo mecânico, né? Parece que se acostumou a fazer aquelas coisas e estavam fazendo. E as pessoas que viam de fora parecia que estava tudo bem, mas aos olhos do Senhor tudo aquilo não passava de uma coisa feita mecanicamente. Não era uma coisa feita, realizada por amor a Deus.
E se havia amor no coração daqueles homens em fazer a obra de Deus, esse amor não era para com Deus. Não era para com Deus. E é preciso sempre lembrar que todas as coisas a serem feitas para Deus e para a sua obra precisam ser feitas com amor, né? Com amor a Deus. Não é fazer mecanicamente. E embora eu não possa ver, mas Deus pode ver. E não é agradável a Deus ver aqueles que são seus servos servindo-o de qualquer jeito, servindo-o de qualquer forma. E isso é dar oportunidade àquele que está ao derredor, procurando uma oportunidade para poder dar o bote. Então, se eu faço as coisas de Deus mecanicamente, Deus está vendo que eu estou fazendo mecanicamente. Mas pior ainda, Satanás também está vendo. Se eu não faço as coisas de Deus com disposição, se eu não faço as coisas de Deus com vontade, se eu não faço as coisas de Deus com amor a Deus, Satanás está olhando. E ele vai colocar diante de mim oportunidades para que eu me afaste cada vez mais de estar fazendo as coisas para Deus. E com isso, o amor vai se esvaindo. Lembre os primeiros dias da sua conversão. Lembre lá os primeiros dias da sua conversão. Lembre lá os primeiros meses da sua conversão. Como que era? Lembre agora. Como que é agora? Continua o mesmo fervor? Continua a mesma alegria? E se não continua, por que não é mais assim? Se o mesmo Deus que você servia no começo da sua conversão é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo, ele não mudou nada. Se lá no início da nossa conversão, vamos me colocar também, se lá no início da nossa conversão nós tínhamos prazer, nós tínhamos satisfação, nós fazíamos as coisas de Deus com dedicação, né? Por que agora não? Se o Deus é o mesmo, se o compromisso assumido com Deus naquela época continua sendo o mesmo compromisso, porque Deus não muda, né? Deus não muda. E lembre lá o início da sua conversão, quanta disposição, né? Havia disposição para servir o Senhor, havia disposição para trabalhar para o Senhor, havia disposição para falar do Senhor às pessoas, quer fosse no púlpito, quer fosse na rua, quer fosse na escola, quer fosse no trabalho, de qualquer forma havia disposição para isso tudo. E agora, ao passar do tempo, como é que está essa disposição? Se eu saio da minha casa para vir a uma reunião da igreja, se eu saio da minha casa para ir na reunião em algum lugar, se eu saio para descer por folheto, se eu saio para fazer uma visita, o que tem me impulsionado a isso? Continua sendo o mesmo amor a Deus? Ou eu faço isso mecanicamente, porque se eu não fizer, o irmão fulano vai falar, o irmão ciclano vai falar. Aí eu vou na reunião, porque se eu não for, o irmão vai vir aqui na minha casa, vai perguntar por que eu não estou indo, né? Lembra lá no início da sua conversão? Às vezes você queria ser o primeiro a responder as perguntas que eram feitas pelo pregador. Às vezes você morava longe, você pegava a sua bicicleta e você ia pedalando até lá na casa de oração para ouvir a palavra de Deus. E hoje, às vezes, você tem carro e não tem a mesma disposição. O que aconteceu? O que tem acontecido? E pode ter certeza que é o seu amor para com Deus que diminuiu. Deus não aceita nenhuma desculpa. Não adianta o crente falar, eu não toco o irmão fulano de tal, eu não toco o irmão ciclano de tal. Isso não vai servir de desculpas da presença do Senhor para um esfriamento espiritual. E quanto mais distante se fica de Deus e das coisas de Deus, mais frio se torna.
É preciso que estejamos constantemente em atividade, né? Sempre buscando o Senhor. Quer seja através da sua palavra, quer seja através da oração, quer seja através da comunhão com os irmãos, é necessário que estejamos sempre em atividade, para que o frio, para que a frieza espiritual não tome conta da nossa vida. Então, o versículo que nós vemos que com o aumento da iniquidade, e isso não vai ser o contrário, meus irmãos. Por isso que nós temos que estar com os nossos olhos abertos e sempre atentos, porque não vamos pensar que a iniquidade vai diminuir. Ela não vai. Nós sabemos que a palavra de Deus fala que conforme o tempo vai chegando, conforme vai chegando aquela época quando o Senhor vai tirar a sua igreja desse mundo, os homens vão se tornando cada vez mais arrogantes, os homens vão se tornando cada vez mais maus, ignorantes, né? A maldade só vai aumentando. E é preciso estar atento para que com esse aumento da iniquidade, o nosso amor para com Deus, para com as coisas de Deus, o nosso amor para com os irmãos, o nosso amor para com as almas perdidas, não se esfrie, dando assim ocasião para o inimigo que está ao derredor, procurando uma oportunidade, não ache essa oportunidade e venha realmente atrapalhar a nossa caminhada cristã. A nossa hora já foi. Cabe aqui agora a pergunta: como está a nossa vida para com Deus? Como está o meu amor para com Deus? Como está o meu amor para com os irmãos? Como está o meu amor para com as almas perdidas? Eu que sou um servo de Deus, sem merecimento algum. Mais uma vez eu digo, se hoje você é um servo de Deus, não foi Deus que te forçou a ser um servo dele. Houve um dia na nossa vida em que nós cremos no Evangelho e nós assumimos por nós mesmos a responsabilidade de servirmos ao Senhor, de andarmos nos seus caminhos e de sermos úteis no seu corpo, como um membro. Você se converteu e houve um dia quando você falou assim: olha, eu quero ser batizado. Ninguém chegou em você e falou assim: como é que é? Você vai batizar ou não vai batizar? Às vezes as pessoas ficam ansiosas e querem realmente, você já é um convertido, por que até hoje você não batizou? Mas chega um momento em que você pede o batismo: eu quero ser batizado. E a partir do momento em que você é batizado, você passa a participar dos privilégios, né? De trabalhar na igreja, de ajudar, de contribuir, de ser um membro que vai realmente ajudar no crescimento, no desenvolvimento, na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ninguém o forçou a fazer isso. Foi uma decisão voluntária, desejando obedecer à ordem do Senhor. Então é sempre necessário que nós estejamos lembrando disso, a fim de que, se o serviço está por fazer, nós vamos ter disposição para fazer o que é para o Senhor. Não deixe com que as coisas desse mundo, não deixe com que as coisas colocadas à nossa frente pelo nosso inimigo desvie a nossa atenção do Senhor e leva-nos a um distanciamento e automaticamente a um esfriamento espiritual. Mas que nós estejamos realmente dispostos a manter o nosso fervor para com as coisas de Deus, e em nenhum momento façamos parte desses muitos cujo amor se esfriará. Amém.